resiste. Salve os amigos aí do Esquina Democrática. Eu estou voltando aqui de novo com mais um comentário, como eu combinei aí com o pessoal do Esquina. E hoje não tem como ser diferente, né? Eu vou insistir ainda na tecla que eu vou bater aqui até o fim, né? Na minha parceria aí com o Esquina Democrática, que é a tecla da gente discutir o modo de vida neoliberal. Vou dar 3 exemplos hoje, né? Vou pautar essa ideia aqui que eu quero discutir com vocês em 3 exemplos que são fundamentais para a gente pensar, na verdade 4, né? Vou acrescentar um 4º aspecto para a gente pensar juntos, né? É que 2 estão mais ou menos interrelacionados, né? Primeiro, essa semana passada circulou uma notícia que não teve um impacto tão grande aqui no Brasil, mas a gente que está aí antenado ao que está acontecendo com os países da volta, os países que estão vivendo a experiência neoliberal, assim como o Brasil, a gente fica atento. E em Buenos Aires, na Argentina, está iniciando um sistema onde esses grandes containers de lixo que nós temos nas ruas, né, eles chamam os contenedores, né, esses containers de lixo que os caminhões depois vêm e carregam, né, que são esses grandes contenedores de metal. Em geral, esses contenedores são abertos, eles têm uma tampa, né? Eles podem ser de plástico, eles podem ser de metal, eles são abertos para que você possa abrir e largar o seu lixo lá dentro, né? Pois então, em Buenos Aires, em alguns lugares já começaram a utilizar o contenedor de lixo que tem um controle, né, com um código para abri-lo, né? E algumas pessoas terão acesso a esse código e outras não, né? Eu fiquei estarrecido quando eu vi essa notícia, porque primeiro eu não entendi muito bem qual era a função, depois ficou claro, né? É impedir o acesso ao lixo das pessoas que vivem nas ruas, né? Dos catadores, né? Dos que precisam, às vezes, encontrar até alimento no lixo alheio, né? Só a condição de vida de alguém que está na rua, né, e que se vê aviltado na sua dignidade a ponto de ter que vasculhar no lixo alheio para conseguir alimento, às vezes uma roupa, né? Só isso já seria motivo para que a gente dissesse para tudo e vamos ver o que está acontecendo no mundo moderno. Mas é uma notícia a mais numa nota de rodapé de jornal, né? As pessoas que catam lixo na rua. Mas essas pessoas em Buenos Aires que pensaram em implementar esse sistema foram além, né, na sua desumanização, a ponto de criar essa ideia que foi apresentada como revolucionária, né, de não permitir que as pessoas que vivem na rua, moradores de rua, catadores de lixo, tenham acesso ao lixo. E a ideia deles é expandir isso para outras áreas da cidade, né? Bom, isso faz a gente pensar então numa coisa que é chamada de arquitetura da violência, né? O pessoal que trabalha com arquitetura urbana tem discutido isso, né? E outros teóricos, sociólogos têm discutido isso, né? Que é essas práticas que as administrações das cidades têm feito de cercear o acesso a determinados espaços através de algo que é um instrumento que acaba sendo violento, tá? Então nós temos como ver isso nos bancos, que tem bancos que eram bancos grandes, públicos, em praças, em calçadas, e que agora passam a ter ou divisórias ou simplesmente, né, o mais radical, pinos de metal com pontas para que as pessoas à noite não durmam sobre eles. Isso também a gente observa nos recantos de entradas de edifícios públicos e privados, também se colocar pinos no chão, nos cantos, pinos metálicos, para que ninguém possa deitar ali e usar aquele local como um abrigo durante a chuva, durante a noite. E isso se estende a vários outros modelos, né, de gradis que se colocam para impedir que alguém entre no recuo, né, de um prédio, que alguém fique sob uma marquise para se proteger das intempéries à noite, do frio, da chuva. Isso é chamado, então, arquitetura da violência, né? Que violência é essa? É a violência, né, da exclusão. É a violência de alguém que se sente seguro no seu lugar que alcançou dentro da cadeia alimentar, né, da sociedade moderna, capitalista, consumista, e não quer, né, que outros que não estão no mesmo patamar que ele sequer sejam vistos na sua paisagem urbana. Porque a ideia é um pouco essa dos contenedores, também afastar essas pessoas de determinadas partes da cidade para que elas não venham até ali coletar lixo. Bom, isso faz pensar então no BIRD, B-I-R-D, né,
que são os business districts, né, que estão de moda em alguns países da Europa. Londres é um caso exemplar, mas em outros países também tem. São bairros ou partes de bairros que são entregues para a gestão da iniciativa privada. É preciso muito cuidado com isso. Num primeiro momento nos é apresentado como algo importante, que vai garantir os serviços, aquilo que o Estado não faz, a manutenção de uma praça, a iluminação pública, a coleta do lixo. Mas como funciona na prática? Se você for ver de perto os BIRDs na Europa, né, você vai ver que eles são distritos, tá? Ou seja, bairros, que comerciantes, empresários do bairro recebem autorização do município para fazer a gestão. E o que começa imediatamente a acontecer é uma melhoria física do ambiente, então as pessoas tendem a apoiar, mas passa o seguinte, o cerceamento de movimentos, o controle por câmeras, e uma relação muito perniciosa com os órgãos de segurança, no sentido de que a polícia passa a atuar com mais controle, com mais eficiência nesses locais, porque estão protegendo os interesses econômicos daqueles que, em tese, o estão bancando. É a privatização da vida pública, no seu nível mais básico, de uma parte da cidade. Nós já temos, então, os casos na Europa de denúncias de que em algumas determinadas áreas que foram entregues para esse tipo de gestão, não pode se fazer manifestação pública, por exemplo, você não pode fazer um show numa esquina, você não pode tocar um violão, para tentar ganhar uns trocados, você não pode fazer um ato político, mesmo que haja lá alguma área mais ampla, porque é parte do contrato com a prefeitura que quem faz a gestão decide como se dá a movimentação dentro dessas áreas, inclusive havendo a colocação desses pilares de metal que impedem que veículos circulem de uma área para outra, o que a gente vê muito como sistema de proteção em áreas de embaixadas, em áreas de administração pública, agora aparecendo também em bairros de moradia e de comércio. São praticamente shoppings a céu aberto, com todo o controle e segurança que um shopping tem, administrado pelos comerciantes. Esse é o futuro que nós queremos para as nossas cidades, É um futuro onde só quem tem condições financeiras, quem pode estar vestido de um determinado estilo de roupa, quem tem uma determinada tez de pele, pode circular com tranquilidade, porque não vai ser abordado, porque não vai ser olhado de forma pejorativa, dentro de uma loja. É isso que está acontecendo em algumas das mais importantes cidades da Europa. Londres é o caso que eu conheço melhor, porque andei buscando informações. Então, quando a gente vê isso, o que a gente vê é claramente como o neoliberalismo, como uma ideologia, vai construindo mecanismos que têm como principal característica excluir pessoas. Acaba de sair um livro interessante de uma mulher chamada Clara Valverde, da Catalunha, na Espanha, que atua na área da saúde e se chama Da Necropolítica à Empatia Radical. Esse conceito de necropolítica tem aparecido muito, ele é interessante da gente prestar atenção nele. O que é a necropolítica? É a política da morte. Necro, morte, é a política da morte. E segundo essa autora, o neoliberalismo, porque o livro se chama Da Necropolítica Neoliberal à Empatia Radical, ela chama atenção para o fato de que as políticas neoliberais levam à morte. Levam à morte de forma indireta, silenciosa muitas vezes, justamente para que as pessoas não percebam o que provocou aquelas mortes. Então nós temos vários exemplos que têm como principal característica a eliminação dos descartáveis, ou seja, daqueles que não são economicamente produtivos para uma economia voltada para o rentismo, para os serviços, para a acumulação de capital. A acumulação de capital na mão de poucos. Então o que a gente percebe é que os sistemas de previdência, por exemplo, são claramente atacados. Por quê? Porque a previdência está baseada numa ideia de solidariedade. Quem está produtivo e ativo contribui para aqueles que já não contribuem mais, porque já foram produtivos e ativos. Não, dentro dessa nova lógica, que não é nova, é velha, ela só voltou com mais força, quem deixou de produzir não é mais necessário. Então, por que nós vamos gastar recursos públicos ou privados para que essa pessoa tenha uma condição de vida digna nos últimos anos da sua vida? Claramente o que se vê é que isso não é mais importante, não é mais considerado como algo que deva ser política pública. Pelo contrário. Então, por isso o ataque ao sistema de previdência. Aqueles que puderem pagar.
vão ter uma previdência privada. Os que puderem pagar são aqueles que estão na ativa. Então, estão na ativa vão contribuir para uma previdência privada. Então, o dinheiro será drenado para o sistema financeiro e bancário, que certamente vai lucrar acumulando esses recursos e investindo esses recursos para que no futuro pague algum benefício para aquele que contribuiu. Vocês sabem, têm acompanhado que nos locais onde essa experiência existe, os recursos que voltam sempre são muito pequenos para manter um padrão de vida digno, justamente na idade em que o cidadão e a cidadã mais precisam de remédios, conforto térmico, alimentação saudável, que é justamente os últimos anos de vida de uma pessoa, podem ser 20, 30, mas são os últimos anos de vida que uma pessoa teria o direito de descansar depois de ter contribuído para um sistema com o seu trabalho. Então isso nos leva ao quarto aspecto. Começamos pela arquitetura da violência, os bairros administrados pela gestão privada, a necropolítica, essa política que mata, e aí chegamos na precarização absoluta da vida. Fomos surpreendidos ontem por uma matéria num dos principais programas da televisão do Brasil, que é o Fantástico, da Rede Globo, bem interessante até, por isso foi surpreendente, sobre precarização da vida em alguns serviços, como por exemplo o Uber, que é algo que se fala desde que a Uber chegou no Brasil, o telemarketing, a teleentrega. O que a gente tem assistido? Todo mundo é convencido a ser empreendedor, todo mundo é convencido a entrar no empreendedorismo, inovar a sua vida, não consegue porque não quis, porque não fez esforço, porque não tentou, porque os que tentam vão então empreender, vão tentar ser donos do próprio nariz e do próprio negócio. Num sistema egoísta, levado às últimas consequências da falta de solidariedade com os demais, mas o que a gente acaba vendo é que as pessoas são empurradas para a vala de um trabalho precário. E foi isso que a matéria ontem, em rede nacional, mostrou. Rede nacional não de todos os canais, eu quero dizer, porque a Globo tem um alcance nacional maior que os outros canais por enquanto. Então o que a gente percebe, e que os analistas já vêm dizendo há muito tempo, é que é uma vida precária. O sujeito que hoje está nos aplicativos de transporte de pessoas, o sujeito que está ali submetido àquelas condições terríveis do telemarketing, horas e horas sentados, com pouco tempo para ir ao banheiro, com pouco tempo para se alimentar, com aquela pressão dos supervisores, dizendo, olha, você tem que diminuir o tempo de conversa para fazer mais ligações, enfim, todo mundo que recebe as ligações sabe disso, são pessoas que são maltratadas por nós, nós que recebemos as ligações muitas vezes de cabeça quente, descarregamos nesse camarada, nesse trabalhador que está lá do outro lado, sem pensar que ele está submetido a condições de trabalho que não são dignas, e é isso, a vida está sendo precarizada por todos os lados. Então quando a gente faz um pacote disso, quando a gente olha para isso no conjunto, a única coisa que nos restaria seria a indignação. Seria dizer, algo está muito errado. Não, mas o que acaba acontecendo é dizer, tudo isso ainda é melhor do que toda essa conversa de socialistas, de comunistas, de solidariedade. Pois é, e aí fica difícil da gente argumentar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, o quanto isso é um caminho perigoso, um caminho desumano, um caminho não solidário, um caminho que é assassino, como diz a Clara Valverde, é uma necropolítica, uma política da morte, uma política de eliminar aqueles que não são necessários. Se você pensar, por exemplo, nesses aplicativos de teleentrega, que hoje são comuns, que você pede a pizza, o pãozinho, a bebida, enfim, tudo isso, você vai ver lá na ponta, aquele sujeito que está entregando na bicicleta ou na moto, é um sujeito completamente desvinculado de qualquer relação trabalhista. Ele não é dono de nada, às vezes ele não é dono nem da moto, nem da bicicleta. Ele está vendendo a sua força de trabalho e não sabe nem para quem, porque é uma cadeia de pessoas. E por que isso acontece? Porque alguém tem renda para ter o conforto de estar em casa e decidir, eu não quero ir até a padaria comprar um pão. Então aquilo que começou como teleentrega de pizza, teleentrega de lanche, derivou para um sistema que você pode pedir qualquer coisa, qualquer tipo de serviço, e alguém o fará numa espécie de Uber da vida total. Isso dá uma sensação de liberdade para algumas pessoas que estão trabalhando nesses segmentos novos,
mas no fundo, né, como tem sido dito, é uma vida dura, né, sem nenhuma garantia, e que pode terminar numa virada de uma esquina, num acidente de trabalho, né, com uma queda, um atropelamento, e que vai terminar assim, porque não há nada ali dentro da estrutura, né, em que essa pessoa está inserida que o garanta de nada, né. Essa é a vida que nós queremos, né, com pessoas que têm outras pessoas numa rede na nossa volta que nos mantém conectados e tendo acesso a conforto e serviços. É complicado, eu acho muito complicado. Eu acho que a gente tem que ficar solidarizado com todas essas pessoas que estão sendo empurradas para a precarização da sua vida. Por quê? Porque o sistema é tão cruel que ele é um sistema que não é voltado para gerar emprego e renda, né? Dentro do sistema liberal capitalista, essa aberração, né, que é voltada para o rentismo, para a especulação financeira, para a especulação imobiliária, né, do rentismo de imóveis, enfim, todas essas formas de acumular dinheiro sem gerar emprego e renda, muito menos impostos que são redistribuídos em serviços para a população. Tudo isso é preocupante, porque tudo isso empurra pessoas para uma massa de desemprego e elas tentam sobreviver. Então é por isso que você vê uma explosão, né, desses serviços de entrega, de aplicativos de transporte, de telemarketing, mas também vê pessoas tentando vender artesanato na rua, vender alimentos, e aí o que você vê? A chegada da fiscalização, né, escudada pelo sistema repressivo policial, e o que a gente assiste, né, nas ruas das cidades. Buenos Aires tem sido um exemplo também lamentável em relação a isso, que é desmontar feiras populares, feiras de artistas, de artesãos, né, de pequenos agricultores, né, desmontar simplesmente, né, com o uso da força, porque essas pessoas não têm as licenças para vender na rua. Licenças que, em geral, né, têm custos que essas pessoas simplesmente não têm como pagar. Tá? Então, é uma escalada de violência, é uma escalada de exclusão. A gente vê isso todos os dias na rua, mas é como se não visse, porque a gente segue a nossa vida, dentro do automóvel, dentro do ônibus, né? Quem anda então de helicóptero nem vê nada, né? E é isso, né? Nós estamos caminhando aceleradamente para um mundo desumano e uma guerra de todos contra todos. Se você concorda com isso, lamento, né, meu amigo, minha amiga, mas nós temos visão de mundo completamente antagônicas e diferentes, né? E também uma preocupação em relação ao futuro completamente diferente, né? Esse futuro prometido de sucesso para todo mundo é uma das maiores mentiras da história da humanidade. Num sistema desigual de acúmulo de capital, é impossível que todo mundo faça sucesso e tenha sua independência financeira, né, e possa viver tendo acesso a todas as benesses e confortos que o capitalismo gera. O capitalismo gera riqueza? Gera. É o sistema que mais gera riqueza? Sim, provavelmente sim. O que é riqueza? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que é riqueza? Melhores medicamentos, melhores tratamentos de saúde, acesso a bens de conforto, a bens tecnológicos? Isso é riqueza? Todos poderão ter? Não. Quem conseguir pagar. Os que não conseguirem pagar, bom, são esses aos quais eu estou me referindo desde o início dessa fala de hoje. São os inúteis, os não produtivos, os que ficam de fora. Dentro desse sistema não tem lugar para todo mundo. Bom, é isso, vamos continuar refletindo juntos. Salve Resistência, Marielle presente, hoje e sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço, pessoal do Esquina Democrática, vamos em frente.